Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente já, perdão gente, com o programa meio assim, e a gente já volta chamando Mara Almeida, que ela gravou uma entrevista bem bacana para a gente falar sobre a alimentação das crianças vegetarianas. É agora. Todos os alimentos que são oferecidos ao bebê durante a introdução alimentar terão um papel fundamental nas suas escolhas alimentares no futuro. Mas, assim como acontece, de os adultos terem aversões a determinados alimentos, o mesmo também pode acontecer com a criança. Ela pode rejeitar o sabor da carne, por exemplo, logo no início da introdução alimentar. E aí, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a nutricionista materno-infantil Mirla Farias. Olá, Mirla. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Oi, Mara, bom dia a todos que estão assistindo. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui no programa e falando desse tema que eu gosto tanto, que é sobre a alimentação das crianças. Para a gente também, é um prazer enorme. Obrigada pela disponibilidade. Vamos lá, já começo perguntando, tá? É normal para a criança rejeitar esses alimentos no início da introdução alimentar? É bem normal, até porque, como eu costumo falar para os pais, é um processo de aprendizado. Então, da mesma forma que a criança vai aprender a engatinhar e a andar, ela vai aprender a comer também. Então, aqueles primeiros contatos ali, logo no início, quando a gente começa a introdução alimentar, é tudo muito novo. Então, a criança muitas vezes não sabe o que é que tem que fazer com aquele alimento. Então, acha o sabor estranho, Porque até então só conhece o sabor da fórmula ou do leite da mãe, então é bem normal essas reações. Certo. Pode ter preferências e essas preferências, elas podem acabar prevalecendo ao longo da evolução também dessa criança? Pode haver preferências, principalmente por alimentos mais doces, que é o caso das frutas. Então, a criança que se alimenta de leite, ela tem as papilas gustativas para o doce, mais apuradas. Então, é normal que quando a gente começa a introdução alimentar, eles tenham uma aceitação melhor das frutas do que das outras refeições, como é almoço e jantar. E essas preferências, elas podem sim perpetuar aí ao longo da vida. O importante é que, quando a gente perceber que a criança tem aquelas preferências, a gente não desista das outras ofertas, dos outros alimentos, para ofertar só o que ela demonstra gostar mais. Então, é bom sempre ir fazendo um rodízio de oferta mesmo de alimentos. Para não ficar ali naquela zona de conforto, se assim a gente pode dizer? Isso, exatamente, porque cria uma alimentação monótona para a criança. Certo, ótimo. Outra dúvida que eu tinha colocado aqui, sobre o período da introdução alimentar. Quando que ele começa? Ele tem fim? Certo. A introdução alimentar, ela começa. O ideal é que comece aos 6 meses, então não existe mais a indicação de começar antes. Quando a criança está próximo de completar 6 meses, a gente avalia os sinais de prontidão, ou seja, se a criança já tem um controle de pescoço e de coluna, se já tem um interesse pelos alimentos, então a gente faz toda uma avaliação. E aí, esse processo, para muitas pessoas, ele se encerra com 1 ano, o de introdução alimentar. Mas eu acredito que a gente pode dizer aí que ele vai até 2 anos, porque é quando a criança vai ter acesso a outros alimentos. Depois de 1 ano, entra leite de vaca e derivados. Depois, quando chega aos 2 anos, a criança já pode consumir açúcar. Então, acho que até os 2 anos, a criança está no processo de introdução alimentar. Tá. Falando agora sobre esses alimentos, que são rejeitados, eles podem ser substituídos por outros alimentos? Pode. Eles podem ser substituídos, contanto que você tenha certeza de que a criança não gosta daquele alimento. Então, por exemplo, às vezes a gente dá uma banana, aí a criança rejeita, você dá de novo, ela rejeita, de novo, rejeita, aí você desiste. O ideal é que a criança ela passe a ter um contato em torno de 12 a 15 vezes com um alimento em momentos distintos do desenvolvimento dela, para a gente perceber que realmente ela não gosta. Então, não é porque ela fez careta nas 2 primeiras vezes que ela já não gosta daquele alimento. Muitas vezes é a reação dela por estar conhecendo mesmo, por ser algo novo. Você que tem, esses pacientes, o que os papais, o que as mamães relatam? É difícil em alguns momentos, por exemplo, ficar insistindo nesse alimento?
É bem difícil, principalmente quando eles vão ficando maiores, começa a virar o rosto, né? Trava a boca. E aí, nesses momentos, eu sempre falo para não forçar, até porque a gente pode criar uma situação traumática. Então, Sim. o ideal é que a criança demonstrou que não quer, então para a oferta daquele alimento, e aí a gente tenta ofertar outra vez. Então, a Mirla, eu já ofereci várias vezes a banana e meu filho não quer. Então, eu digo, tá, então vamos tentar a panqueca de banana agora, o bolo de banana, porque muitas vezes eles aceitam, e aí a gente vai evoluindo até que ele aceite a banana como fruta mesmo. Ótimo, ver outras variações mesmo, né, desses Isso. alimentos. Sobre a carne vermelha, é normal, é comum ter essa rejeição? Ai, Mari, isso aí deixa as mães todas desesperadas, mas acontece, assim, é mais normal do que a gente possa imaginar. Então, muitas vezes essas mães chegam agoniadas na consulta, sem saber mais o que fazer, que a criança não aceita. E aí, assim, a gente realmente vai avaliar se a criança não gosta da carne ou se ela não gosta da apresentação da carne. Então, ela não gosta da carne moída, por ela estar moída, ou se a gente fizer um bolinho de carne moída, ela vai comer. Mas tem crianças que realmente elas não aceitam a carne. Tá. É, isso significa que a criança ela é vegetariana? A gente poderia, por exemplo, trazer, né, esse rótulo, esse título para essa criança? Ó, se for só a carne vermelha, a gente não dá esse título. Mas tem crianças que realmente não gostam da proteína, então não gosta da carne vermelha, não gosta do frango, não gosta do peixe. E Sim. aí, realmente, elas acaba caminhando mesmo pelo caminho, pelo lado do vegetarianismo, digamos assim. E aí é quando eu vou tranquilizar os pais para explicar para eles que não é o fim do mundo, que a gente tem orientação suficiente de sociedades brasileiras, de instituições internacionais que já orientam como guiar o vegetarianismo das crianças desde a introdução alimentar. Que interessante. A alimentação dos filhos, né, é um reflexo, sim, da alimentação dos pais. Pais vegetarianos, necessariamente, as crianças, elas também serão vegetarianas ou não? E assim, se eu quero que o meu filho tenha esse tipo de alimentação baseada, né, ali nos legumes, nas verduras, é importante que eu busque um profissional para me ajudar, para que eu saiba exatamente, né, como suprir todas as necessidades do organismo dele? É, isso. Gostei muito da pergunta. Mara, isso dá muita confusão, porque já aconteceu de ter mãe que é vegetariana, o pai não é vegetariano, mas a mãe quer que o filho comece a introdução alimentar de uma forma, né, vegetariana. Então, realmente parte muito da família. Então, quanto profissional, o que eu posso esclarecer é que a gente consegue ter uma criança saudável das duas formas. Então, da mesma forma que eu digo aos pais, ó, ele só tem 6 meses, então a gente pode conduzir uma alimentação vegetariana, mas sabendo que quando ele tiver mais velho, tiver as escolhas dele, pode ser que ele não queira mais ser vegetariano, porque ele, enfim, vai provar a carne, frango, enfim. Com relação ao acompanhamento, é fundamental que tenha um acompanhamento nutricional. Por quê? Não é simplesmente, meu filho vai ser vegetariano, então é só cortar aí as fontes alimentares que são de origem animal. Porque isso também reflete em relação de deficiência mineral e vitamínica. Então, a gente precisa atentar para o consumo de proteína, consumo de ferro, consumo de vitamina B12 e consumo de ômega 3 principalmente. Então a gente realmente precisa fazer uma orientação para esses pais, porque em muitos casos essa criança ela é suplementada de alguns micronutrientes. Ótimo, foi muito bom você falar isso, que era exatamente a minha próxima pergunta. Sobre a suplementação. Significa que toda criança vai precisar ser suplementada ou não? Ó, Mara, geralmente as que são vegetarianas elas precisam de suplementação de vitamina B12, pelo menos. No caso, os pais ficam muito em dúvida, Mirla, mas e a proteína e o cálcio? Só que aí depende, tem muitas crianças que continuam sendo amamentadas ou consomem fórmula, então a gente consegue atingir a quantidade de ferro, quantidade de proteína necessária, mas a quantidade de vitamina B12 sem carne, sem frango, sem ovo é bem complicado. Então, geralmente essas crianças elas são suplementadas pelo menos com a vitamina B12. Tá, quanto mais natural a alimentação é melhor para essa criança? O natural que assim, que eu me refiro os alimentos próprios in naturas, frutas, legumes, verduras, Isso.
e alimentos que sejam menos processados possível. Então, evitar estar dando aí biscoitos de pacote, salgadinhos, né? O que já vem pronto. Então, preferir tá fazendo o mais caseiro em casa ou quando for comprar algo fora, olhar sempre o rótulo. Então, quanto menos ingredientes, mais natural o alimento. Tá, Mina. Dicas, então, de alimentos aí ricos em nutrientes para a alimentação, né, dessas crianças quando elas estão começando a ser introduzidas nessa questão dos alimentos. Tá. Então, os grãos, eles são fundamentais. Então, feijão, ervilha, grão de bico, lentilha. Os cereais, como arroz integral. A gente tem aí também as raízes, como é o caso da macaxeira, do inhame, da batata doce. E caprichar nos legumes e verduras do prato dessa criança. Então, assim, diversificar o máximo possível para não acabar recorrendo aos industrializados como uma forma alternativa. Muito bom. E para a gente fechar uma mensagem, então, né, sobre esse tema aqui da gente, carne vermelha, introdução alimentar, vegetarianismo, o que a Nutri, né, então, indica para as famílias? Aí indico para as famílias que, se a criança estiver dando indícios de que é vegetariana ou a família é vegetariana e quer seguir isso, não precisa se desesperar. A gente tem condições hoje, com o avanço todo aí dos estudos, de acompanhar essa criança, ela ser uma criança saudável, em crescimento e desenvolvimento, mesmo sendo vegetariano. O importante é procurar um profissional capacitado para fazer essa orientação. Isso mesmo, maravilhosa. Profissional capacitado, tá, gente? Sempre é o melhor caminho, é o que vai ajudar a essa criança evoluir, né, e crescer saudavelmente. Mina, contatos, redes sociais, né? Quem gostou do nosso aqui breve papo, quem quiser saber mais, tirar mais dúvidas, como é que pode fazer? A minha rede social é @Mirla Farias Nutri, Mirla com Y. E o meu contato, né, é 99931 1675. Quem quiser aí entrar em contato, marcar, pode falar nesse número. Muito bom, obrigada pela sua presença Obrigada a aqui com a você. gente, tá? Tchau, até mais. Tchau, obrigada. Mara Almeida, que está apresentando as férias dela. A gente vai encerrando o programa Bem Assim de hoje. Obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 9h30, aqui no teu canal 525 da NET Clara. Até lá!